Oi, Fernanda, tudo Tudo bom? bom e você? A imagem e o som tão bons? Para mim tá ótimo, para você? Então, vamos bater um papo bem legal aí sobre saídas do corpo, temas espirituais, responder perguntas É isso. do pessoal. Você que manda, Fernanda. É isso aí, não. Primeiro pedir, agradecer, né, a você participar, trazendo um pouquinho do seu conhecimento para tanta gente. Então, muito obrigada. E já começar a falar, né, para quem não sabe o que que é o que que é uma viagem espiritual, uma projeção astral. Tem muita gente que ainda não entende, né, esse assunto, que não sabe o Uhum. que é. Então, seria legal você já começar por aí. Vamos lá. Existe um fenômeno espiritual que é falado desde a antiguidade, notadamente no Velho Oriente, que é a possibilidade da pessoa projetar-se temporariamente para fora do corpo humano, vivenciando uma experiência extrafísica. Uhum. Ao longo da história, muitas doutrinas estudaram esse assunto, e no passado, Fernando, esses assuntos eram mais herméticos, esotéricos, eram passados de mestre para discípulo, não somente as saídas do corpo, mas os fenômenos anímicos e mediúnicos, a telepatia, a clarividência, a ativação dos chakras. Todo o conjunto desses fenômenos era sob o esoterismo, um mestre passando a um discípulo, que não poderia passar para alguém de fora. Isso era assim no Antigo Egito, na Velha Grécia, na Velha China, na Velha Índia. O tempo foi passando, a humanidade foi lentamente, com seus altos e baixos, é claro, progredindo. Quando chega o século XIX, surge o Espiritismo, surge a Sociedade Teosófica Uhum. e outras áreas. O ocultismo começa a abrir um pouco a informação. Então começou a surgir uma série de informações em livrarias, em livros inicialmente, que eram obras espíritas, teosofistas, esotéricas, falando de diversos temas, incluindo nisso as saídas do corpo. Só que Uhum. não havia literatura específica sobre isso. Eram capítulos e alguns livros. Quando entra o século XX, a partir de 1908, surge o primeiro livro de relatos em que alguém fala assim: eu deitei, minha consciência saiu do meu corpo, eu vi o meu corpo deitado sem eu estar dentro, e eu vivi experiências fora do corpo. Uhum. Contando, então, de que isso era possível, independentemente de iniciações, ou de morar no Himalaia ou no Antigo Egito. Esse autor se chamava Vincent Newton Turvey, Uhum. e lançou um livro chamado In the Beginning of Seaship, que é o início da pureza, é um inglês vitoriano, bem arcaico, aonde pela primeira vez na história do mundo, alguém que morava numa área urbana fala assim: Fernanda, eu deito, tenho experiências fora do corpo, eu não moro no Himalaia, não moro no Egito, sou um cidadão normal que trabalho, né, tenho esposa e eu tenho as saídas do corpo. Então isso quebrou no imaginário popular a ideia de que esse tipo de experiência só rolasse com médiums ou iniciados. E a partir daí, ao longo do século XX, foram surgindo muitas obras Uhum. tratando das saídas do corpo de uma forma mais urbana, natural. Resumo: hoje tem muitos livros sobre o tema, em vários idiomas, blogs na internet, canais do YouTube, sites falando do tema, e é claro, a internet é um saco de gato, tem de tudo. Você vai encontrar trabalhos maravilhosos, vai encontrar informação confusa também. Então, esse fenômeno em que a pessoa se sente saindo do corpo, ao longo da história, ganhou muitos nomes, dependendo da época e da cultura. Então, por exemplo, viagem astral, Uhum. projeção astral, desprendimento espiritual, projeção da consciência, experiência fora do corpo. Fernanda, voltinha no além, viagem fora do corpo. Então, é um fenômeno que hoje muitas pessoas escutam falar, muita gente está lendo sobre esses temas hoje em dia e desbloqueou aquele clima que tinha antigamente, quando havia menos informação. Aí alguém falava assim: isso aí não é perigoso? Você não pode sair do corpo e entrar uma entidade no seu corpo e você não voltar? Cuidado, pode vir um ser das trevas e impedir você de voltar a ser você mesmo. Então, tudo isso que se tinha antigamente quebrou-se por causa de literatura hoje farta sobre o tema, entrevistas, lives e tantas coisas que tem. Acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo a gente aqui, Fernando, são pessoas que já têm noção do que é uma experiência fora do corpo, né? Uhum. E o mais legal é a gente falar disso de uma forma humana, aberta, universalista, e deixar que cada um direcione o tema para a área que a pessoa gostar mais, que isso é uma coisa democrática, porque um espírita
vai direcionar o tema dentro de uma abordagem espírita. Sim. Já um ocultista vai pegar as saídas do corpo e vai abordar de uma forma mais hermética. Um teosofista vai pegar o tema da saída do corpo e vai adaptar à moda da teosofia. Agora, alguém que estuda de tudo, que esteja com a mente aberta, ela vai estudar todas as abordagens, vai juntar tudo e vai achar um meio comum, genérico, comum a todas as áreas, e vai fazer o seu caminho. Muita gente faz isso, Fernanda, na área das saídas do corpo, que é um tema recorrente na literatura espiritual, vamos chamar assim, de várias áreas. Aí dá para ir somando tudo, juntando numa linha com bom senso, e aí a pessoa desenvolve esse tipo de estudo. Muito legal. E qual que é a diferença, assim, que você poderia falar para a gente, mais ou menos, de um sonho para uma projeção? Que acho que é uma dúvida que bastante gente perguntou aqui. Muita gente pergunta. Eu sempre respondo o seguinte. Primeiro, para fazer a diferença, a pessoa tem que saber o que é um sonho. E a maioria das pessoas não entende muito disso. O sonho também, dependendo do enfoque que a pessoa dê, ele pode ter várias tendências para interpretar. Um psicólogo interpretando um sonho é uma coisa. Um médico que trabalha no laboratório do sono, fazendo experiências, vai ter uma interpretação mais técnica. Um poeta vai ter uma interpretação mais imaginativa. E ao longo da história, muitos sonhos eram interpretados de acordo com os mitos e culturas de cada lugar. Então, é um tema muito variado. Quando uma pessoa está sonhando, ela não tem lucidez, como a gente tem aqui agora na vigília. E quando que a pessoa sonha? Na vigília? Não. Na vigília, os 5 sentidos estão ligados e a atenção da pessoa está em relação à captação de informação de forma lúcida, como aqui e agora. Quando que ocorre um sonho? Quando uma pessoa está dormindo, ou seja, quando ela não está na vigília, e quando a gente está dormindo, o que acontece, Fernanda? O metabolismo cardiorrespiratório está baixo e o padrão de ondas cerebrais também relaxa da vigília para o relaxamento, para o sono leve e, finalmente, para o sono profundo. Então, o sonho ocorre fora do âmbito da vigília. Então, ele é considerado um estado alterado da consciência que rola quando a pessoa está dormindo ou até mesmo cochilando, quando às vezes se iniciam as imagens do sonho. Uma experiência fora do corpo, ela pode ocorrer das seguintes maneiras: em estados alterados da consciência também, onde as ondas cerebrais estão baixas e o metabolismo também. Então, uma pessoa meditando, Fernanda, por exemplo, as ondas cerebrais dela descem um pouquinho, o metabolismo fica calmo, aí a aura, que é o campo energético, se dilata, e a pessoa começa a ter a sensação de que ela está crescendo, ficando grande, e às vezes a pessoa está sentada, o campo energético se solta para um lado ou outro, quando ele encaixa, a pessoa faz assim, toma um tranco, como se ela estivesse caindo de lado. Muita gente que medita sentado narra isso. Pode ocorrer de forma assim aleatória, durante a meditação, uma saída do corpo, sendo que a pessoa não estava dormindo, ela estava num estado alterado. Pode acontecer durante um transe anímico, um transe mediúnico, por exemplo. Agora, Fernanda, qual é o momento que a pessoa se permite ficar mais horas relaxada? Durante o sono. Então, 99% dos relatos de saídas do corpo tendem a ocorrer na situação do sono. E aí surge essa pergunta: o sonho também rola durante o sono. E como é que separa uma coisa dessa? Simples. As experiências que rolam na meditação e nos fenômenos anímicos mediúnicos, quando a pessoa não está dormindo, elas mostram que aquilo não é um sonho. Ela está num estado alterado de consciência com uma lucidez que às vezes ultrapassa o limite dessa lucidez que a gente tem. E no sonho, as coisas não têm muito nexo, né? Por exemplo, eu estou aqui agora, Fernanda, eu sei que aqui é esquerda, ali é direita, alto e baixo. No sonho, eu não tenho noção de espaço de 3 dimensões. Segundo ponto, eu sei que neste ponto da minha vida eu me chamo Wagner Borges. Eu tenho um número de RG. Durante o sonho, eu não tenho essa auto-identidade. Por exemplo, as imagens do sonho, elas se alternam muito rapidamente, porque elas, velozmente, elas mudam, né? Então você pega, por exemplo, uma caneca que virou um macaco, que virou, de repente, um livro. Na sua frente, é uma mistureba. Numa saída do corpo, a pessoa está fora do corpo e fala assim: Fernanda, esquerda para lá, direita para cá, aquilo é um livro, aquilo é uma caneca. Ou seja, ela tem um estado de consciência diferente. Ela sabe e tem auto-identidade. Eu falo: eu sou o Wagner, eu estou fora do corpo, o corpo está ali. O problema é que na hora que a pessoa encaixa de volta, Fernanda, ela pode encaixar e apagar, dormir. Quando ela acordar horas depois,
que acontece? O cérebro misturou vários sonhos com as memórias da saída do corpo e aí embola. E aí fica muito difícil da pessoa lembrar. E quantas vezes, Fernanda, você acordou de madrugada, lembrou de um sonho, tomou água, foi ao banheiro, voltou e dormiu de manhã, você já não lembrava? Sim. O cérebro tem mecanismo de apagar memórias dos sonhos. E às vezes, apaga, né? Num segundo ele apaga. Então, imagina, você vem com uma carga de imagens de algo espiritual, encaixa na matéria e apaga. Daquele momento até você acordar, em frações de segundo, o cérebro mistura uma série de imagens. Quando você acordar, não vai dar para separar. Agora, Fernanda, se uma pessoa encaixa no corpo e abre os olhos na hora, ela não tem dúvida. Não há nenhuma comparação com o sonho, a memória está intacta e a lucidez que vem. E outra coisa, quando há um encontro com algum ente querido espiritual, que há um abraço, uma fusão de luz, a pessoa volta para o corpo com toda a energia daquele encontro, ela pode não lembrar, mas ela fica uma semana com a energia da pessoa nela e ela sabe. E se ela rememorar aquilo, não haverá dúvida. E é claro que alguém de fora poderá dizer que aquilo pode ser um sonho ou uma ilusão, mas a pessoa que teve a experiência sabe que não. Eu tenho certeza, né? Deixa eu ver aqui mais umas perguntas que fizeram já antes. Qualquer pessoa tem condição de fazer, Wagner? Qualquer um pode começar a praticar, né? Porque tem gente que tem mais facilidade, já se vê se desprendendo, sim, né? E gente que tem que correr atrás, quem quer passar sim, por isso. O potencial é de todo mundo. Isso aí independe de raça, sexo, cultura, assim como as outras capacidades que a gente tem, a telepatia, a clarividência. Sim. Agora, o que vai emergir para cada pessoa vai variar de acordo com o contexto físico, psicológico, bioenergético e, vamos dizer, também espiritual. Então, alguém pode estudar, por exemplo, o tema das saídas do corpo a vida inteira e não ter memória de uma experiência sequer. O outro não estudou nada e está tendo uma experiência atrás do outro sem entender. Então, o ser humano, ele é muito diversificado de um para outro. Um exercício que dá certo para um pode não dar certo para o outro. Por isso que a pessoa tem que ler de conjunto de todas as áreas, sem ficar presa numa abordagem só, porque neste conjunto ela acaba identificando ela no meio do conjunto para descobrir qual é a tendência que ela tem. Então, o ideal seria leitura sobre o tema, durante um ano, pelo menos, ler bastante, aprofundar, principalmente perto da hora de dormir para pensar naquilo. Leitura específica, livros sérios, sabe, nada de viajada na maionese astral, tem muita fantasia nesse meio. E outra coisa, Fernanda, muita gente fala assim, eu quero uma técnica para praticar, mas qual é o objetivo da pessoa com aquilo? Tá? Isso não é uma experiência mística, fugaz, não é uma brincadeira leviana. Hoje, por causa da internet, muita gente chega e fala assim, você não tem uma técnica infalível? Tem, uma pancada na cabeça. A pessoa desmaia, sai do corpo. Não é dessa forma. Muita gente quer técnica sem estudar nada, sem embasar nada. Fernanda, como é que você quer fazer uma viagem sem passaporte, sem saber para onde vai e o veículo que você vai? Então é um tema que, devido à abertura dele ser recente, né? A literatura de projeção astral tem 100 anos, muita gente fantasiou. Se a gente pegar literatura, por exemplo, sobre chakras ou sobre mediunidade, elas são mais antigas. E tem muita literatura e muita gente falando disso, né? E algumas religiões encampando isso. Agora, a área da saída do corpo, não é muita gente que fala nisso. Não tem os milhares de livros como outros temas mais antigos têm. Então, se dá muita confusão. Só tem 100 anos que esse assunto ganhou essa abertura mais urbana. E com o acesso à internet, a partir da década de 1990, muita gente caiu de paraquedas nesse assunto, via num blog, via num site, mas não aprofundou a literatura do tema. E, Fernanda, toda a área de conhecimento vai ter pelo menos 4 ou 5 livros que são a coluna mestra daquela área. Você fala assim, se você estuda isso, você não pode deixar de ler esses 5. Lê o que você quiser, mas esses 5 são a coluna mestra. Na área de saídas do corpo, existem essas obras clássicas de autores muito bons, tá? Eu não vou citar aqui porque a gente vai levar muito tempo, mas as pessoas podem pesquisar quem são os autores internacionais que são referências disso daí. Eu posso citar Robert Monroe, Silva Mudo, Valdo Vieira, sabe? Vários autores que fizeram trabalhos muito sérios, né? Colocando informação sadia. Então a pessoa deve pesquisar autores bons, sérios. Na internet hoje tem gente boa trabalhando. O Saulo Calderon, sabe? Faz trabalho incrível. O Luiz Roberto Matos faz um trabalho incrível. O Dalton Roque. Tem um monte de gente. Agora,
As pessoas têm que filtrar tudo, porque ninguém sabe tudo, muito menos eu, e a pessoa deve filtrar e pegar o que tem bom senso e somar. Mas não dá para alguém tentar entrar num tema como saídas do corpo, como uma brincadeirinha mística. E na internet, Fernanda, você sabe disso, às vezes entra um adolescente, menino ou menina, e fala assim, alguém tem uma técnica de abrir a Kundalini aí, porque ela leu aquele negócio num blog. Eu queria despertar os poderes. Que tá tudo bem, que não acha pode... que é um negócio... Sim, até perigoso, né? Tanto Kundalini, enfim, mexer com essas coisas, porque a Sim. pessoa pode até sair do corpo e ter uma experiência que vai gerar um trauma nela na vida Exatamente. dela. Então, é sério. Né? Fernanda, é o fast food místico, né? É lanche rápido, místico. A pessoa quer uma técnica tal para ela alcançar a iluminação. E a gente olha historicamente um cara igual Siddhartha Gautama, né? Levou anos de ascetismo até alcançar o estado de Budi, de iluminação. Aí deram para ele o nome de Buda, que é alguém que alcançou Budi. Olha o esforço desse cara. Olha grandes mestres da história como Pitágoras, que levou anos ralando na Grécia e depois do Egito, e depois fundou um grande centro espiritual na Grécia. Olha esses grandes seres, como é que eles ralaram para alcançar o nível de consciência que eles têm. Chega alguém e fala assim, você não tem uma técnicazinha básica para eu sair do corpo e encontrar um supra-sumo espiritual do lado de lá? E alguém que chega assim também. Você conhece algum exercício para eu ir para Órion ou para as Pleiades para encontrar os seres angelicais? E daí por diante, né? Tem que ter vibração para encontrar, né? Para começar. Tem que ralar muito. Tem. E o que eu queria te perguntar também, que eu acho bem interessante, eu não sei se você provavelmente conhece, mas tem um trabalho bem legal do Sérgio Felipe, que ele fala sobre... Ele tem dos cristais, né, de apatita que a gente tem na nossa... Sim, na pineal. Na pineal, que tem tudo a ver também com mais facilidade para as pessoas que conseguem se projetar. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É verdade. O Sérgio Felipe talvez é o maior pesquisador do Brasil em termos de glândula pineal. Sim. Ele é médico, pesquisou muito o assunto, ele é espírita também, então ele tem um enfoque espiritual naquilo. Uhum. A glândula pineal, Fernanda, é a glândula mais alta do sistema endócrino. O nosso sistema endócrino é composto de 7 glândulas, né? A glândula pineal, ela fica no meio do crânio, embaixo dos hemisférios cerebrais. Uhum. E cada uma das glândulas do sistema endócrino tem uma conexão com um dos chakras principais. O chakra coronário, chamado lótus das 1000 pétalas em sânscrito, a boca dele se abre e a energia, quando entra, celeste, atravessa o cérebro e incide na glândula pineal. Uhum. Na frente da pineal tem a hipófise, também chamada pituitária, que está ligada com o chakra frontal. Sim. Mas a pineal, também chamada de epífise, está ligada com o chakra coronário. Dentro da pineal, tem alguns cristais de apatita que se desconfia que eles façam a conversão de energia, de alguma maneira, do físico para o espiritual e do espiritual para o físico. Isto era falado desde a antiguidade, nas iniciações do Egito e também na Índia, entre os iogues. Mas não se tinha embasamento técnico. O que se tinha era o conhecimento empírico espiritual. A glândula pineal começou a ser mais pesquisada no século XX. Até então, a medicina achava que era um órgão vestigial de priscas eras pela evolução, porque a pineal nos répteis ela é maior. Então se calculou que a nível da evolução, até chegar no mamífero, ela foi e tomou o tamanho de um grãozinho de milho, de feijão, diminuindo. Uhum. Entretanto, toda a literatura espiritual da antiguidade afirmava que a glândula pineal era o potencial máximo do espírito. Uhum. E o que acontece? Ela é energizada pelo chakra mais alto. Só entra nela as energias que vêm de cima. Então, a ativação do chakra do alto da cabeça aumenta a incidência da energia celeste na pineal e desperta o potencial oculto. Veja, não é a pineal que ativa o chakra, é o chakra que ativa a pineal. É um processo de ida e volta. E o que esse chakra demanda para nós, Fernanda? Expansão da consciência, valores mais altos para pensar, tudo aquilo que envolve o melhor de uma consciência reside no alto da cabeça. Não é à toa que é o único chakra que aponta para cima. E é claro que a glândula que está situada com esse chakra tinha que ser a glândula mais alta e mais importante. Então, muitas vezes, a ativação do chakra do alto da cabeça com a pineal dilata a aura da cabeça e a pessoa tem experiências para fora do corpo, pelo alto da cabeça. Isso, desde a antiguidade, já era narrado. Além daquelas experiências iogues de samadhis ou expansões da consciência. O Dr. Sérgio é talvez o maior especialista no país de glândula pineal. A gente já participou de congressos juntos como palestrantes. Ele é muito bom, né? E o que eu queria te perguntar também, deixa eu ver aqui, sonambulismo versus projeção astral.
Nada a ver. A projeção ocorre quando o metabolismo cardiorrespiratório está baixo. O sonâmbulo não está com o metabolismo igualzinho de uma pessoa deitada. Ele move o corpo físico porque há algum tipo de circulação de sangue ativada. Quando a gente está dormindo, a circulação do sangue está menor. Tanto que muitas vezes a pessoa acorda e não consegue se mexer. Sim. Tenta abrir os olhos, não consegue. Tenta gritar, porque ela está no estado de paralisia noturna ou catalepsia uma vez projetiva. Apavorado. Exato. Porque a circulação do sangue está mais lenta. Então, no sonâmbulo, essa circulação não está lenta assim. Por isso, a pessoa tudo, subconscientemente pensa algo e o corpo se mexe. Agora, um detalhe. É muito comum, Fernanda, sonambulismo na infância até a época da puberdade. Depois para. Tá? É comum. E também, alguns casos que eu conheci, não vou generalizar, a pessoa tinha sonambulismo. Com o passar do tempo, ela descobriu que era meio médium. Desenvolveu a mediunidade em algum lugar, o sonambulismo parou. Mas tem outros que são sonâmbulos e nada para. Então, o sonambulismo, ele tem uma série de causas que pode acontecer. E a paralisia, se a pessoa ficar quietinha, Fernanda, a aura dela dilata, ela tem uma experiência fora do corpo. O problema é que a pessoa fica com medo, está toda travada, a adrenalina sobe por causa do medo e o metabolismo acelera. Então, na saída do corpo, pode ocorrer paralisias noturnas, dilatação da aura, a pessoa parece que está ficando grandona, vibrações percorrendo o campo energético, que é o estado vibracional, ruídos intracranianos em cima da pineal, e como a pessoa não estudou nada disso, bate um medão, Fernando. Quando a pessoa começa a estudar, fala, caramba, eu já tive isso aqui, já tive aquilo ali, mas aí a oportunidade já passou. E aí acontece, Fernando, que enquanto algo é espontâneo, a pessoa reage de um jeito. Quando ela tem o conhecimento na cabeça, ela pode atrapalhar a espontaneidade da sensação, pela ansiedade. Tipo assim, eu acordava paralisado, não sabia o que fazer. Hoje eu sei que a paralisia antecede a saída do corpo, mas aí não acontece por causa do pensamento e da ansiedade em cima daquilo. Quem quer se projetar precisa estudar o tema e uma coisa, Fernanda, dormir igual uma criança. Uma criança dorme, não há nela preocupação com contas a pagar, relacionamento, temas adultos. A mente dela é lúdica, está solta. Quando eu falo lúdico, não é só o brincar, porque arte é lúdica, música é lúdica, poesia é lúdica, mas esse lúdico ajuda a gente a descarregar a tensão do cérebro. Se eu pegar, por exemplo, um livro, ficar lendo, ficar siderado e ler ele só com a mente, eu vou ter o conhecimento só aqui. Mas nós temos outros chakras. Então é legal estudar isso, mas de uma forma que o conhecimento se some com o coração, numa alegria daquilo, num estudo que integre mente e coração, e que seja algo, quando a pessoa deitar, ela não deite com a mente toda siderada, deite como uma criança, mas com conhecimento, mas que o conhecimento não amarrote a mente, que o conhecimento ajuda a sensibilidade a abrir e, somado um com o outro, tem uma experiência melhor. Ela consiga, enfim, se desprender. E deixa eu ver aqui. Mentor está sempre presente? Mentor espiritual? Olha, sim, mas a conexão com esses mentores é que não está sempre presente, né? Sim. Porque nós estamos num plano denso, interpenetrado por planos sutis. Então podemos ter presenças invisíveis que nos veem, mas nós não as vemos, né? No caso aí, presenças positivas, mentores, amparadores, o guia espiritual, o nome tanto faz. Então, o que ocorre? A presença dos mentores, ela é real, tá? Agora, a sintonia com eles é que é muito mais difícil. Então, se uma pessoa está bem sintonizada, está aprofundando e está tentando melhorar, principalmente na área de saída do corpo, ela vai ter um apoio espiritual. Semelhante atrai semelhante. O aluno que quer estudar vai encontrar o professor que vai lhe ensinar. Agora, o aluno disperso não vai ter tanta atenção do professor. Então, alguém que se dedique a essa área, ou melhor, qualquer área criativa, vai ter sempre um apoio espiritual. Você imagina uma pessoa que aplica energia, Fernanda, como você. Aplica, é terapeuta, você é um reikiano, um curador prânico, aplica energia e ajuda os outros. Presenças invisíveis podem se sintonizar com você e ajudar, mesmo que você não saiba. A mesma coisa rola na saída do corpo. Então a pergunta é, tem mentores espirituais? Tem, mas a pergunta que a pessoa deve fazer, qual é a minha sintonia? Sabe? Porque é isso que determina o que vai rolar. Uma pessoa que deita com muito pensamento pesado, ou fica em looping com os pensamentos do dia, ela não tem essa conexão. Existe o outro lado, mas o lado de cá não está fazendo a liga.
Então, mentores existem, mas as pessoas funcionam de uma forma que não dá essa abertura para o contato acontecer. Muito bom. Tem algum perigo da pessoa quando ela está fora do corpo? Para pessoas Não, que já o perigo, conseguem, né? não, o perigo não existe, isso é mito mesmo. Se falava que uma entidade podia entrar no corpo da pessoa, isso é impossível, nem na mediunidade isso acontece. Eu falo isso como médium experiente, que vinha uma entidade romperia a conexão com o seu corpo. Nada, essa conexão só rompe na hora da morte, por causa da morte do corpo. Não, é assim, Fernanda, não é a saída do corpo que causa a morte, é a morte que vai causar a saída do corpo, a saída final naquele momento. Agora, quais são os perigos reais? Tirando os mitos, alienação das coisas humanas. Uma pessoa que tiver muitas saídas do corpo e não tiver uma infraestrutura aqui sadia, ela pode começar a gostar muito do lado de lá e não querer ficar do lado de cá. Segundo ponto, pessoas podem usar a saída do corpo para tentar fugir da dura realidade do dia a dia. É fuga. Nesse sentido, é um perigo. Assim como a pessoa foge para o álcool, assim como ela foge para a droga, tem gente que foge para dentro do misticismo sem raciocínio. Todo e qualquer estudo espiritual sério, Fernanda, sempre fala de equilíbrio. Não adianta melhorar do lado de lá e desequilibrar do lado de cá. Sabe? Tem que ter equilíbrio. Você pode ter uma experiência linda do lado de lá, voltar, e no dia a dia vai ter que conviver com tudo que tem na Terra, também em forma de equilíbrio, senão tem algo errado com a pessoa. Então, o perigo que eu vejo é o desequilíbrio da pessoa, focar muito no lado de lá e deixar a desejar do lado de cá. Uma árvore só cresce bem, Fernanda, se ela estiver bem enraizada. Então, nós podemos florescer, podemos crescer, mas a gente tem que estar bem enraizado. Não adianta. E outra, dentro da área espiritual em geral, muita gente também sobe o ego, né, a arrogância, e começa a achar que é especial porque tem um fenômeno aqui ou um fenômeno acolá. E a experiência real, ela mostra, inclusive, que dentro da gente tem um monte de coisa que tem que mudar. Então você não se acha especial porque a iluminação que supostamente você tem mostrou algo pesado dentro de você, que você agora está trabalhando em cima. Jamais alguém desenvolvido espiritualmente vai se considerar superior ao outro, porque alguém desenvolvido está numa luta enorme por dentro para erradicar a própria treva dela, as coisas estranhas que todos nós temos. Então, quando alguém acha que está muito iluminado, ela não está iluminada, ela está entrevada por dentro e o ego dela iludido. Na saída do corpo, pode acontecer a mesma coisa. Por isso, a gente tem que ter o pé no chão, equilibrar e valorizar também as coisas do aqui e agora. Principalmente porque falam, né, que lá do lado de lá você pensou, você já manifesta, né? Então você vai ver realmente quem você é. Então, às vezes, aí tem que tomar cuidado com isso também. A pessoa tem um choque, achar que é muito bonzinho aqui. Isso. Fernanda, o nadador profissional, aquele que compete em Olimpíada, o teste a preparação é toda no seco, exercício físico para lá e para cá. Agora o teste é dentro da piscina, né? Então, vamos dizer que o plano espiritual seja a preparação no seco. Quando a gente desce aqui para a Terra, é um mergulho na piscina, não é igual. E aí nós vamos ver qual é o nível da pessoa. Nós estamos mergulhados em mais uma experiência com o corpo material, e aí, se a gente ficar achando que o lado de lá é legal e aqui é ruim, a gente vai ficar desgostoso. O mais legal é achar, Fernanda, que onde que é bom? Aqui dentro do coração da gente. Se eu estou aqui, eu vou estar bem. Se eu estou lá, eu vou estar bem, porque eu já estou bem aqui dentro. Então, o ponto de equilíbrio é essencial para que uma pessoa estude saídas do corpo. E também os chakras, a mediunidade. Tudo isso precisa ser estudado sem perder o pé no chão. Eu vou repetir, sem dar viajada na maionese astral. Sem se achar especial. O legal de tudo isso não é ser especial, é ser normal. É descer ali na rua e agradecer a luz do sol, agradecer a luz da lua, conversar com as pessoas que tiver que conversar, lidar com todos como manifestação de algo da luz, porque cada um é um pedacinho da mesma luz. Se a gente não tiver essa visão, a gente vai achar que a luz está lá e vai achar que aqui é ruim. Eu não acho. Eu acho que quando está bom ou ruim é sempre dentro. E o que a gente tem dentro é o que a gente vai exteriorizar no mundo. É isso aí, muito bom. Wagner, qual que é a maior distância que o cordão de prata aguenta? Não tem isso, isso é outro mito. O cordão de prata é um feixe de energia que interliga o corpo espiritual ao corpo humano. O corpo espiritual ganhou muitos nomes ao longo da história. Corpo astral, corpo espiritual.
psicossoma, corpo de luz, né? E tantos nomes. Quando o corpo espiritual se desprende, dos chakras projetam-se filamentos energéticos como um feixe que se junta formando um elo energético que interliga o corpo astral ao físico, e quando o metabolismo do corpo começar a subir, esse elo repuxa o corpo astral de onde quer que esteja, em uma fração de segundo ele encaixa na matéria. Então não tem como ficar do lado de lá ad infinito, porque o metabolismo do corpo tem seus ciclos. Então o que rola? Esses filamentos saem da aura do corpo, o chamado duplo etérico, formando um feixe. Quando o corpo astral está dentro de um raio, por exemplo, de 3 a 4 metros flutuando por sobre o corpo, ele ainda está dentro do perímetro da aura, do campo físico. Então ali os filamentos são mais densos. Quando o corpo astral ultrapassa de 4 a 10 metros de diâmetro para fora do corpo, os filamentos do cordão de prata se unem, formando um elo que muda a densidade, parecendo uma teia de aranha ou um fio de aranha no ar. Daí a expressão antiga, fio de prata, metafórico, ou teia de prata. Né? E a expressão cordão de prata é uma metáfora. Ela vem do Eclesiastes, capítulo 12, versículos 6 e 7, onde o pregador da Bíblia, se desconfia que fosse o sábio Salomão, sob pseudônimo, diz que na hora da morte rompe-se o cordão de prata, o espírito sobe a Deus e o corpo desce à terra, significando que havia um elo que na hora da morte ele se partiria. Posteriormente, os ocultistas, em homenagem ao pregador, chamaram o elo energético de cordão de prata. Não é uma corda e nem de prata. Primeiro, prata é metáfora do brilho da luz, da energia, né? E cordão, algo que liga duas partes. Então, daí a metáfora. E ao longo do tempo surgiram vários nomes, cordão de prata, cordão astral, linha da vida, mas o nome que aparece mais na literatura dessa área é cordão de prata. Não é uma corda. Aí alguém fala assim, Fernanda, mas se é uma corda não pode partir, qual é o limite? Isso não é uma corda. Não tem isso limite. É um feixe então, de energia. Isso não tem limite. Não há um limite. Nós não estamos falando de um elástico físico. E outra, quando a pessoa passa para um plano mais alto, esse cordão desaparece, porque ele está extremamente sutil, não dá para ver sequer. Nós não estamos falando de uma corda, nós estamos falando de algo energético que só se rompe no momento da morte pela causa do corpo físico morrer. Só isso que rompe. Eu vi gente dizendo que se você desse, por exemplo, 7 voltas e meia em volta da Terra, o cordão de prata romperia. Isso não tem a mínima lógica. Existem relatos de saídas do corpo pelo espaço sideral, onde a pessoa se vê em outro lugar bem distante da Terra. Agora, uma coisa eu posso admitir, Fernanda, experiências num nível mais alto e muito distante, se a pessoa tentar sozinha, é mais difícil. Aí é que entram os mentores. Eles modulam a energia do cordão de prata, sutilizando ele ao extremo e permitindo a pessoa ir muito longe. Aí não tem como medir isso com as medidas daqui. Isso é mais um mito que tem na área desse tema. Dessa distância. E podia falar um pouquinho sobre o cordão de prata e o cordão de ouro, que daí ele ligaria ao corpo mental. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Olha, Fernanda, deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui. Eu não sei se vai dar para mostrar. Se der aqui vai ser legal, porque fica fácil. Ó. Dá para ver bem aqui. Vê se dá para ver, Fernanda. Não dá? Dá para ver. Temos o corpo humano deitado, tá? Ó, o corpo humano deitado, o corpo astral projetado e o cordão de prata. Sim. A pessoa pode projetar a própria mente para fora do corpo astral, Fernanda, numa projeção do corpo mental. E entre o corpo mental e o astral, formar-se-ia uma linha de energia mais sutil, que os ocultistas chamaram de cordão de ouro. Ouro primeiro, prata segundo. Então, daí, esotericamente, essas expressões que as pessoas pensam que são cordões, que têm limites, não é nada disso. E essa imagem, eu tirei do meu livro Viagem Espiritual. Aqui também, eu li essa semana, aliás, é excelente. Ele tem 58 imagens coloridas, vende em qualquer livraria grande, e ele pode clarear o tema para quem está estudando. E é muito... né? E o melhor, no finalzinho, eu coloco um link para uma bibliografia bem grande para a pessoa pesquisar outros autores. Sim, é maravilhoso. Eu li num dia, tá muito bom. Muito bom e fácil enfim, da leitura. Então fica aí a dica para todo mundo. Você tem vários livros, né? Quantos livros sobre o assunto você tem? Olha, eu até agora fiz 14 livros, tá? Desses 14, 4 ou 5 são sobre saídas do corpo. Pra você ter uma ideia. Eu escrevi sobre outros temas porque eu vivo experiências bem variadas e aí eu vou abrindo o tema, mas a área que eu pude especializar muito foi a área das saídas do corpo, né?
ao longo dos anos, Fernanda, eu gastei muito dinheiro comprando livros em inglês, espanhol, até italiano, que não tinham saído aqui, para poder estudar e ter um bom embasamento, né? E eu conheci muitas pessoas também ao longo dos anos que também tinham suas saídas. E a gente vai conversando com um ou com o outro. O lance é nunca achar que se sabe muito. A gente sempre aprende uns com os outros conversando. Sai um livro novo, mesmo que eu já saiba aquilo, eu vou comprar e vou ler para entender a abordagem do outro. Sim. E toda vez, uma vez por ano, eu pego aqueles 4, 5 autores clássicos que eu já li muitas vezes, releio novamente. Pra você ter uma ideia. Então, às vezes eu vejo alguém que quer estudar e não leu nada, não leu um dos clássicos, eu falo, ó, não dá, você está pensando de forma pequena, isso não é um fenômeno parapsíquico para ficar brincando em cima dele, porque o que acontece? Se a pessoa entra de forma leviana neste tema, como em qualquer outro, semelhante atrai semelhante, Fernanda. Sim. Espíritos densos, mal intencionados, podem se aproveitar, porque eles também são levianos, e aí ocorre uma conexão desembocando naquelas obsessões clássicas que a gente conhece, e sempre a pessoa põe a culpa no espírito assediador, sem perceber que a leviandade dela ou a coisa ruim dela que atraiu a entidade, que é semelhante atrai semelhante. Tem duas áreas que não se pode brincar com isso. A saída do corpo e a mediunidade, Sim. porque envolve consequências espirituais. E também trabalhos de ativação com Kundalini, isso não é brincadeira. Sim, a pessoa ativação pode de ficar chakras. doida, né? Sim, a Kundalini é um tema complexo, né? Também precisa de mais informação, está carregado de mito. Mas não é um tema que você possa falar, deixa eu acender uma energia no chakra da base da coluna e decolar espiritualmente. Não é isso. Envolve várias facetas psíquicas, energéticas. E é claro, todo mundo que estuda isso sério vai rechear toda essa temática com valores de consciência, que é caráter, luz, evolução. Todas as pessoas que são sérias nessa área vão priorizar o crescimento da consciência delas estudando isso. Então dá para ver claramente quando alguém tem uma abordagem bacana, correta, criativa, e quando a pessoa tem uma abordagem leviana, pelo próprio conteúdo que a pessoa ventila. Estuda, né? O que ela está assistindo, ouvindo, enfim, você já sabe mais ou menos como é que tá, né? Wagner, dá para fazer, você tem a viagem, você vai com cordão de prata. A pessoa consegue, sem sair do corpo, só ir fazer uma viagem com o corpo mental dela? É possível, mas é muito mais raro isso, Fernanda. O mais comum é haver a soltura do corpo astral primeiro e depois o corpo mental. Mas há relatos em que a pessoa teve uma abertura do chakra coronário, a aura da cabeça abriu e o corpo mental emergiu ao mesmo tempo para fora da cabeça física e da astral ao mesmo tempo. Aí vai configurar aquelas experiências de expansão da consciência, né? Que aí o nível disso aumenta bastante. Mas isso é uma experiência, quem é que narra isso? Mestres da antiguidade, pessoas que viviam isoladas, desenvolvendo a parte espiritual. Vivendo a vida urbana, você ter uma experiência dessa, Fernanda, encaixar na matéria e ter que conviver com as coisas do dia a dia aqui, às vezes não bate, por isso que muitos se isolavam. Então essas experiências, elas ocorrem raramente. Se elas ocorrerem com frequência, a pessoa perde o pé no chão, ela não aguenta ficar por aqui. Então eu costumo dizer que esse tipo de experiência é a amostra grátis do infinito. Sabe, um pedacinho do infinito para ela ver como é que é. E muitas vezes os mentores colaboram ajudando a ela, Fernanda, por um motivo. Você está tendo uma amostra grátis do infinito. Isso não é um presente. É só para você ver o nível que você pode alcançar se você trabalhar direito aí embaixo. Ajuda os outros, seja humilde, trabalha, um dia isso aí vai ser estado natural seu. Por enquanto é um sonho. Trabalha aí embaixo, por mérito um dia você vai ficar lá. Tem que estudar muito, né? Tem gente perguntando aqui qual que é a melhor técnica. E não tem melhor técnica. O que eu falei, depende do temperamento da pessoa. Tá? A técnica que funciona para um não funciona para o outro. Agora, historicamente olhando, tá? Existem práticas respiratórias que podem ajudar. Mas quem é que deve trabalhar com prática respiratória, Fernanda? Um yogi, por exemplo. Alguém que mal sabe o que é prana, chakra, nadis. Como é que ela vai trabalhar a prática respiratória? Então não adianta você passar uma para ela sem ela saber. Boa parte das práticas exigem exercícios de visualização, porque a energia acompanha o pensamento. Então, na hora de deitar, se a pessoa começa a visualizar estados de flutuação ou um alvo mental, e toda noite, ao longo de meses,
ela visualiza aquilo e cai no sono pensando nisso, isto é uma técnica interessante, que é a visualização de algo à distância, mas dormir pensando nisso. O que a pessoa faz, Fernanda? Ela lê, aí ela fecha os olhos e fica com o pensamento de um monte de coisa do dia a dia em looping. Então acaba não conseguindo. Então, leia algo, durma pensando naquilo, meses a fio. O pensamento, essa madrugada mesmo, eu estava deitado de lado, eu percebia que a minha consciência ia caindo, eu focava num alvo só, tá? Um lugar que eu conheço. Você voltava. Eu ficava naquela coisa, eu focava de novo. Se eu deixasse, eu cairia no estado de sono. Então, muita gente estuda, 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 e na hora que fecha os olhos, a mente fica solta, pensando 1 milhão de coisas do dia a dia. Sim. E o que acontece, Fernanda? Quando a gente está de olhos fechados, pensando nas coisas do dia a dia, essas coisas são todas do mundo físico. Sim. A gente continua pensando no plano físico. Então, na hora que a pessoa dorme, como é que o corpo astral vai alcançar o extrafísico se ele está recheado de coisas e ideias do plano físico? Então, na hora de deitar, a pessoa esqueça do mundo material. Pegue um livro, qualquer que seja que ela goste, que fale de algo espiritual, leia com atenção, depois durma pensando naquilo, noite a noite, até a hora de cair no sono. Essa é a coisa mais fácil que tem. Agora, a pessoa vai precisar ler, vai haver um esforço, né? Muita gente tem uma deficiência de visualização ou de concentração, Fernanda, porque nos dias atuais, por causa do celular, televisão, internet, a gente está muito exposto com claridade dos aparelhos e a informação chegando. Nossos avós não tinham a incidência de luz que a gente tem na testa. Então, quando a pessoa fecha os olhos, a tela mental dela do chakra frontal está assim, ó, cheia de... E aí não consegue relaxar. Ela pode fazer a técnica que for, não vai funcionar, porque a mente dela está saturada. Então, se ela, antes de deitar, lê algo sobre o tema e dorme com aquilo na mente, não somente, mas de coração também, ela consegue uma sintonia adequada, porque ela está focada naquilo que ela está buscando. Então, existe um monte de coisa que a pessoa pode fazer, a ativação dos chakras. Mas como que a pessoa vai ativar o chakra se ela não sabe direito o que é um chakra, né? Então, por isso que é importante estudar de conjunto vários autores, várias áreas, e que a pessoa não fique presa numa abordagem só, porque ninguém sabe tudo, né, Fernanda? Então, somatório de várias áreas, ela junta tudo e acha o equilíbrio dela. E que faz sentido para ela, né? Aqui, inclusive nesse livro aqui, gente, tem vários exercícios, né, para quem quiser. E daí eu acho que o que você se identificar mais, né, que chamar mais atenção, seria uma boa, né, para começar, para ver se esse é o seu caminho. Testes, né? Ó, teve alguém que acabou de entrar aqui e perguntou por que fazer isso. Qual que é a finalidade para... Né? Então, esse é tipo de quem não estuda o assunto, Fernando, porque alguém que estuda vai ver claramente as possibilidades. Primeiro, ao se ver fora do corpo, você descobre que você não é só o corpo, que você não está aqui só para comer, beber, dormir, copular e morrer, sem sentido. Segundo, a possibilidade do encontro com pessoas extrafísicas que já viveram aqui. Prova para a pessoa que a imortalidade da consciência é um fato. Ela não vai falar, eu acredito, ela vai falar, eu sei. Porque não é crença, ela sabe. Isso liquida o medo da morte na cabeça da pessoa. A possibilidade de aprender coisas em níveis mais altos e trazer para cá para melhorar enquanto consciência. Conhecimento que nem tem aqui. A possibilidade, por exemplo, você é terapeuta, você dorme. Se você estiver fora do corpo e ver alguém necessitado, por exemplo, um espírito que desencarnou e está preso, você vai pegar e aplicar energia nele. Você vai ajudar ele a passar. Você vai se sentir bem de ter ajudado outra pessoa, sabe? Da mesma forma que você pode ficar quietinho aí e vibrar uma energia hoje a favor de todo mundo que está partindo aqui na cidade hoje, por exemplo. Se você estivesse fora do corpo, você faria a mesma coisa numa escala ampliada, sem um limite de tempo aqui. Então, as possibilidades que se abrem, mas a principal, despertar da consciência, porque quando você se vê fora e percebe que você não é apenas o corpo, a maneira como você vê as coisas muda muito. Por exemplo, a visão que eu tenho, por exemplo, de um cemitério ou de um cadáver é diferente de que uma outra pessoa vê. Porque quando eu olho o cadáver, eu não reconheço a pessoa. Para mim, não é a pessoa. Da mesma forma que eu olho a roupa de alguém, eu sei que não é a pessoa. Quando a gente fala isso, Fernanda, às vezes tem gente que fica irritado, porque para ela, a homenagem que ela faz é ao corpo. O corpo, enquanto veículo, é extremamente necessário quando a gente está dentro dele. Um dia, quando se parte, o corpo volta a ser elemento da natureza. Como é que o pregador do Eclesiastes falava? Na hora da morte, rompe-se a corda de prata. O espírito a Deus, o corpo.
a terra, me interessa o espírito, aquele que foi. Portanto, se eu vou a um cemitério, eu vou para dar uma ajuda para quem está lá, mas eu tenho certeza, para mim, de que lá não tem quem eu amo. E se eu me dar saudade, eu vou atrás fora do corpo. Isso muda completamente. Eu tenho visto muita gente falar assim, eu não posso visitar o meu familiar, ele desencarnou e eu não pude ver. Sim. Então, isso dói pra caramba. Se a pessoa tiver a noção de que a vida continua em outro plano e que por pensamento e energia pode ser feita conexão, muda a maneira da pessoa ver as coisas. Sim. Ô, Wagner, muita gente acorda, às vezes, cansada, né? A pessoa parece, às vezes, eu escuto bastante isso, a pessoa dorme, ela acorda, parece que não descansou nada. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Parece que ela está mais descansada do que quando ela foi deitar. Várias possibilidades. E agora, nessa época de pandemia, de quarentena, mais isso. São vários motivos. Primeiro, dormir num colchão inadequado ao peso dela. Usar um travesseiro mais alto ou mais baixo do que ela precisa. Isso prejudica o sono. Estar num colchão muito velho, descompensado. Por exemplo, olha uma coisa que ninguém cita. Dormir junto com uma pessoa negativa. Sim. Fernanda, passar a noite com uma pessoa pesada. Uma pessoa que bebe, que usa drogas, então vai naquela complicar. energia, né? Agora veja, uma pessoa, atualmente, ela pode ter muito pesadelo por causa das formas mentais atuais da humanidade, de medo, de doença, desemprego, crise em vários níveis. A pessoa fica o dia inteiro no noticiário da TV. Vai dormir, a mente dela fica assim, ela não consegue relaxar. A qualidade de sono é péssima. Agora, existe uma outra possibilidade para alguns casos, tá? Alguém pode experimentar uma saída do corpo, Fernanda, e se encontrar com uma entidade pesada, ou se ver num astral pesado e voltar para o corpo cansada porque ela trocou energia ruim em algum lugar. Esta possibilidade existe, mas vai ter que olhar caso a caso, porque às vezes a pessoa acorda cansada porque passou a noite vendo noticiário e foi deitar. Ela acha que é por causa da saída do corpo, e não é. Mas essa possibilidade, ela existe, e é diferente quando a pessoa é levada por mentores para aplicar energia em entidades ruins, porque aí os mentores compensam isso e a pessoa volta até melhor para o corpo e cheia de luz. Mas se ela está acordando cansada, tem várias possibilidades, tá? 90% delas possibilidade do aqui e agora, mas vai sobrar uns 10% isso aí de possibilidade de ser algo extrafísico durante o sono. Algo que aconteça do outro lado. E é muito importante também, né, as pessoas cuidarem realmente do que elas estão assistindo, né? Antes, principalmente, né? E o pensamento, porque às vezes a pessoa quer assistir um filme de terror e dormir. Assistir... Imagina! Tem gente que faz isso. Você imagina, Fernanda, por exemplo, você vai assistir um filme de terror, você fica ali umas 2 horas assistindo, cheia de adrenalina, né? Aí você está na cama, desliga com o controle remoto, já vira para o lado e fala assim, agora paz e luz, não vai dar certo com a adrenalina inteira que a pessoa está. Ela precisaria de um tempo para relaxar. Isto também pode causar péssima qualidade de sono. Essa situação. E eu queria que você falasse um pouquinho mais também, tipo, a relação mesmo, né? Como você falou, tipo, projeção, espiritualidade. Um recado aí para as pessoas que você acha importante no momento, para quem está escutando aqui a gente agora, quem vai sintonizar depois. Não somente do tema, algo bacana que você acha que seja legal falar. É muito importante as pessoas buscarem qualquer coisa que melhore o nível de consciência delas, Fernanda. Não é pela questão do agora. Isto é vital para todos nós. Aquilo que desperte o melhor da gente dentro da gente mesma. Em pensamento, em energia, em sentimento. Pode ser uma religião, pode ser uma filosofia, um estudo. Busque alguma coisa. Viver não é só comer, beber, dormir, copular, respirar e morrer sem sentido. Viver é muito mais. Então a gente tem que estar atento para isso. Cada dia é um recomeço e o nosso tempo aqui na Terra não é permanente. A gente sabe que um dia a gente pode sair. Pode ser hoje à noite para a gente, Fernando, daqui a 50 anos. Mas é fato que em algum momento a gente pode partir por causas variadas. Então é importante que a gente tenha um nível de consciência que nos permita olhar estas coisas com um olhar mais claro, um horizonte maior, não só o horizonte da perda, a treva da morte, mas a luz da espiritualidade que emerge nisso tudo, ajuda a enfrentar esses momentos. Não só agora, mas sempre. A gente precisa de consciência, mente arejada, coração generoso e energias positivas para atravessar esse mar de ilusão aqui da vida,
tudo é caótico, mas que não seja caótico dentro da gente. Sim. Porque a gente tendo algo melhor dentro, atravessa melhor esse mar caótico que é a vida aqui na Terra. E nenhum de nós é santo ou mestre, não é isso. Mas a gente pode alcançar o melhor da gente mesmo. E a pessoa precisa trabalhar para isso, buscando qualquer coisa que ela quiser. Mas vai ter que haver esforço. Não há crescimento na base da preguiça. A pessoa tem que sair da inércia. De algum jeito. Buscar o que ela quiser, dentro da sintonia dela, respeitar as coisas maiores e buscar a melhoria de caráter, sabe? Arejar a mente. A nossa mente é a verdadeira casa mal assombrada, Fernanda. Está cheio de fantasmas dentro da gente. Então precisamos dar uma limpada nessa casa. Estudos espirituais ajudam. E quando eu falo estudo, eu não estou falando doutrina X ou Y. Eu acho que as pessoas devem ir nos lugares que elas gostam e que elas têm. Agora, devem somar outras informações. E aí ela pode crescer. Mesmo estando numa área, nunca fique fechado para outras áreas, né? Que ela possa gostar de uma área, mas possa crescer no sentido geral. Eu vou finalizar dizendo uma coisa que todo mundo que me escuta sabe. Se não for para ser feliz, não adianta nada estudar temas espirituais. Então, isso é básico para isso. Eu sou muito feliz esses anos todos, Fernanda, mexendo com esse tema. É a melhor coisa que Deus me deu na vida, é isso. Se me tirar isso aí, eu vou ficar arrasado. Agora, me tira tudo, menos isso, eu vou continuar feliz. Isso me dá consciência e isso é uma coisa muito legal. Sim, queria até deixar aqui, mostrar para o pessoal esse outro livro seu, Wagner, até acho bem legal para esse momento, para as pessoas, enfim, que estão com pessoas que morreram, muita gente está morrendo e tem muita gente sofrendo, né? Então acho que seria uma boa leitura aqui falando Eu fiz esse livro para isso. Exatamente para isso, falando de vida né? após a morte. Então, para quem quiser, gente. E outra coisa, Fernanda, lá no site do IPPB tem vários livros disponíveis gratuitos que as pessoas podem baixar gratuitamente, é ippb.org.br. E lá tem um livro chamado Algo Mais, um Amor, uma Luz, para ajudar o pessoal que perdeu alguém. E o canal do YouTube, é só botar o meu nome lá, que tem um monte de informação também aberta lá. Vocês acham? E falar aqui também, gente, que todas as pessoas, tem bastante gente, talvez, que está assistindo também, que trabalha com energia, com algum tipo de cura, que, assim, no meu caso, acho imprescindível fazer pelo menos o seu curso do Chakras, que é maravilhoso, assim. É muito incrível deixar isso também, porque é importante, né? A gente tem que saber. Tem muita gente que não sabe ainda o que é um chakra, não conhece ainda mais do corpo, e é completamente necessário, até para você saber como os porquês da vida e se entender, né? Aonde que está doendo, aonde que está doente, enfim. Que daí você consegue juntar tudo e se trabalhar de várias maneiras. Então, para a galera que trabalha também, façam os cursos. E tem o curso de projeção astral também, né, Wagner? Conta um pouquinho. No momento, eu não estou fazendo presencial por causa da ida, mas a gente tem vários cursos lá no site, tem informação. E se você quiser, Fernanda, para o outro mês, a gente pode fazer uma live, a gente falar um pouquinho de chakras, sim, especificamente. Se você quiser, a gente combina depois, uma quinta-feira em maio, e aí a gente pode fazer isso aí mais para frente, tá? Que aí dá para dar uma clareada para todo mundo. Sim, muito importante, né? Até para ficar sabendo, enfim, que está tudo interligado, é uma coisa só, e é importante trazer harmonia para o todo, né? Mesmo diante dessa situação aqui que vai passar. Vai passar, com certeza. Então é isso, Wagner. Alguém tem mais uma pergunta? A gente tem mais alguns minutinhos. Se alguém tiver alguma pergunta, algo que não foi falado, para o Wagner responder. Galera que está vendo aqui, eu peguei algumas perguntas também. E a Fernanda, pessoal que está assistindo, a Fernanda é uma ótima terapeuta, viu, gente? Ela trabalha com isso aí de forma séria, sabe? Uma pessoa que está lúcida aí no que está fazendo. Eu estou estudando bastante, né? Pelo menos eu sei que o que eu preciso é estudar até o último dia que eu estiver aqui, vou continuar estudando. É isso aí. E é o único jeito da gente conseguir melhorar para ajudar alguém também, né? Então, para um todo. E, Fernanda, também lembrando que conhecimento não é sabedoria, né? Claro. Porque tem gente cheia de conhecimento e que age de uma forma horrível. Então, o legal é a gente somar conhecimento, alegria, amor, ética, somar tudo isso e tocar a bola em frente. Porque aquela história, eu sei tudo e os outros não sabem, é uma falácia, isso é uma besteira, e aqueles que sabem mais precisam ajudar os que sabem menos, para igualar tudo e ficar todo mundo na direção
da consciência cósmica. É isso aí. Ô, Wagner, termina pra gente, então, a galera que fez até algumas perguntas, mas conta alguma coisa boa que você viu, a melhor coisa que você já viu na sua vida. Se você puder compartilhar. Olha, eu já vi muita coisa boa, ô, Fernanda. Agora, o que eu tenho visto assim de mais bacana são presenças espirituais sem a forma humana, que são luzes, energia, pensamento e amor integrado numa coisa só. Olha você, se é que eu posso usar a expressão olhar, capta tudo de você, conhece todos os seus defeitos e não condena nada. É amor incondicional, pensamento largo, sempre nos olham como pedacinhos da divindade. Eles olham a gente e recordam que um dia foram iguais a nós. Então, o respeito enorme que seres superiores têm por nós nessa atual etapa. Eles já passaram por isso em algum lugar antes. Então, eles sabem da importância do que nós estamos vivendo aqui. Então, ao perceber uma presença dessas, que é pura luz, pura consciência, isso traz em nós um estímulo para a gente evoluir e crescer. Em nenhum instante ele chega, ele te fala algo, ou ele te doutrina. Não existe isso. É o pensamento puro na sua mente, é o sentimento puro enchendo você de possibilidades evolutivas, de expansão da consciência. Frequentemente esses seres, quando passam algo mentalmente em bloco, falam da harmonia do universo, falam daquilo que o Pitágoras falava, a música do universo, a canção do universo, sabe? A música das estrelas. Eles chamam a gente para isso e falam, é importante estar onde você está, para que um dia você alcance esta percepção, faz o seu melhor. Então tudo isso entra. É a melhor coisa que eu tenho visto, é isso, porque não adiantaria nada ter as experiências que eu tenho e não ter ninguém para interagir. E quando você encontra esses seres que te dão a oportunidade de você percebê-los e eles se comunicam com você como um irmão mais velho para um irmão mais novo, você volta para o corpo feliz da vida. Pode acontecer o maior terremoto do dia, você está tranquilo, você sabe que ninguém morreu no terremoto e que essas consciências maiores elas vão estar apoiando invisivelmente e ajudando. Mas aqui embaixo é uma loucura, mas tem algum nível que essa loucura não existe. A saída do corpo permite essa percepção, e não só isso, a meditação, a serenidade das emoções, a consciência da gente na mente, fazer o bem para os outros, não para ganhar paraíso algum, mas porque isso é uma atitude que dignifica a todos nós, deixa a gente melhor do que antes, sabe? E isso somando ali essas consciências que eram chamadas antigamente na Índia de almas livres, né? Pelos grandes sábios da Índia falavam, existem almas livres, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos. Eu tenho a sorte de perceber algumas delas às vezes. Muito bom, muito obrigada, Wagner, pela live, por aceitar o convite. Enfim, acho que está todo mundo bem satisfeito e feliz, com certeza, em poder ficar um pouquinho aí aprendendo com você. E a gente espera aí a próxima oportunidade. Eu vou ficar muito feliz em falar dos chakras. E, gente, assim que abrirem os cursos, façam, porque é imprescindível. E divulguem os livros, né? Para quem quiser, enfim, aprender, tem várias técnicas. E esse livro também falando da vida após a morte para alguém que estiver sofrendo, que precisar aí dessa ajuda também. Muito obrigada, Wagner. Gratidão. Fernanda, obrigado aí pelo papo, viu? Mês que vem a gente marca uma outra, tá bom? Muito obrigada. Um beijo. Ótima noite para todos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.